Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família, seus passos, sua caminhada, seja onde você estiver agora, que seja o ambiente que você está, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero convidá-lo a estar se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações aí. Você é sinalizado quando sair conteúdo novo no nosso canal, né? Aí, como nós estamos fazendo todos os dias, tem conteúdo novo, então todos os dias aí você pode ser sinalizado, tá bom? E dê uma força aí para nosso canal, comentários estão totalmente expostos para que você venha colocar sua opinião, sugestão de temas, para que a gente venha aprender juntos, né? Nesse canal. Você que está vendo pela primeira vez esse vídeo, nós aqui estamos, o nosso canal traz momentos de reflexão dentro da Palavra de Deus, trazendo temas aí que falam conosco no nosso dia a dia, para que venhamos aprender juntos. Aqui ninguém sabe mais que ninguém e nós corremos para aquilo que pode nos auxiliar, que é a Palavra de Deus, e a qual nos ensina direto ou indiretamente sobre temas específicos, tá bom? Então, pessoal, hoje nós estamos trazendo um tema muito importante, é um tema crucial, né? E o tema que nós estamos trazendo é esse, ó. A igreja que esqueceu os famintos, né? A igreja que esqueceu os famintos. Faltou o O e o S ali. Peço perdão pelo erro ortográfico. Então, a igreja que esqueceu famintos. Aqui eu quero já destacar que não estamos só falando de instituições. Estamos falando porque onde estiver pessoas em nome de Jesus, ali é o corpo, o qual é a igreja. Então, esse tema, o qual que nós vamos aprender um pouquinho mais hoje, ver o que a palavra nos ensina e nos orienta sobre isso, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no livro de João, capítulo 13, versículo 35, que nos diz assim, ó: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Já começamos assim. Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, né? Então assim, porém, já vamos começar com porém, mas em muitos lugares chamados de igreja, vemos o contrário, né? Às vezes a gente vê campanhas, arrecadações, projetos, enquanto irmãos ao lado passa fome e permanece esquecido, né? Não estou generalizando, mas eu estou falando sobre justamente aqueles locais ou grupos de pessoas ou instituições que enfatizam isso. Então, às vezes é para a pessoa vir e tal, para algumas coisas é lançado valores exorbitantes. E muitas das vezes aquele que está fazendo parte ali, que está junto, né? Esse aí está passando fome. É aquele ditado que diz, está economizando no almoço para ter na janta, né? E isso não é a igreja de Cristo, né? Porque a verdadeira igreja é o corpo vivo que reparte o pão e cuida dos necessitados. Então aqui nós estamos falando de igreja como corpo vivo, né? Que tem que ser um corpo vivo, né? Que não está preso sobre paredes, né? Então nós estamos falando da igreja em si, frisando mais uma vez, não relacionado só à igreja instituição, mas a igreja corpo vivo. Ou seja, por exemplo, se nós estivermos aqui num grupo de pessoas, 3, 4 pessoas, e de repente a gente sabe que aquela pessoa uma que está ali conosco está passando por situações difíceis ali e tal, e a gente sabe e a gente ignora o fato.
não estamos agindo como devíamos agir como um corpo vivo, que é a igreja, né? Então, vamos dar uma olhada ali no livro de Tiago, ver o que Tiago fala. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. E nos diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Né? Então vamos fazer uma exegese bíblica aqui, ou seja, para ver o que o texto quer nos ensinar, o que ele quer nos dizer, qual é o núcleo central desse versículo. Então vamos analisá-lo. A palavra ali visitar, tá aqui, ó, visitar, vem de epispitomai, significa cuidar. Então, visitar aqui é cuidar, envolver-se no sofrimento do outro. Então não é só uma visita, é cuidar, envolver-se no sofrimento do outro, né? A religião verdadeira, ela não está em ritos, mas no cuidado concreto com necessitados. Beleza? Bem curto e direto. Então, visitar significa cuidar, envolver-se no sofrimento do outro, sofrimento alheio, né? O qual a religião verdadeira não está em ritos, mas no cuidado concreto com os necessitados. Vamos dar uma olhada ali no livro de Gálatas? Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 10. 6, 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Bem a quem? Todos. A todos. Aqui não está colocando exceção. Mas, principalmente, aos domésticos da fé. Aqui vai dar uma apertada, né? Então, assim, o cuidado, ele começa dentro do corpo de Cristo. Dentro. Primeira coisa, é o exemplo que eu dei. Estamos aqui em 5 aqui. Vamos combinar para fazer um movimento e fazer vamos levar, por exemplo, alimentos para aqueles que precisam, né? E aquele do lado aqui, ó, do lado, né? Tá precisando. Então, é isso que está nos ensinando através desse texto. Então, assim, o cuidado começa dentro do corpo. O corpo é a igreja. Eu sempre friso isso aqui para ficar bem entendido. Não é eu que estou falando. É a explicação simples da palavra igreja, né? Igreja é uma quantidade de pessoas em Jesus. Ela se torna o corpo. O corpo é igreja. Ou seja, coletivo. Corpo, igreja. Eu, no meu individual, eu não sou igreja, eu sou templo. Você, no seu individual, você é templo, né? Então, aqui nós estamos falando da igreja, organismo vivo, né? Então, assim, o cuidado começa com aqueles que estão dentro do corpo, né? Outra coisa, corrigir a inversão de prioridades, né? Muitas vezes se ajuda fora, mas se esquece dos que estão próximos. É isso que estamos enfatizando aqui, né? Se torna até meio estranho, né? Eu vou usar essa palavra estranho para não pegar pesado, mas se torna meio estranho, ainda mais quando você sabe que aquela pessoa que está ali com você, né, faz parte ali do teu convívio, né, ali e tal, e ela tá passando por aquilo e, sabe, tapar os olhos como se... Não, vamos... né? Então a gente tem que analisar isso aqui. Tem que analisar. Às vezes aquela pessoa que te senta do lado,
senta do seu lado na igreja, ou na sua reunião que você faz, ou quando você está ali para oferecer algo a Deus no seu lar, aquela pessoa que foi na sua casa, ou vamos fazer aí um culto doméstico e tal, aquela pessoa está indo ali, mas você sabe a luta que levou para ela ali, sabe das coisas que ela está passando e finge que não vê, mas Deus sabe que teu coração sabe disso, né? Porque de Deus nada se oculta, né? Vamos dar uma olhada no livro de Atos, Atos capítulo 4, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, capítulo 4, versículo 34 e 35, e nos diz assim: E não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuem herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e eu depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Aí nós vamos entrar num assunto bem interessante, porque é a forma que a igreja primitiva agia. Eles agiam assim, né? Tinha um equilíbrio. Aqueles que tinham mais ajudavam, aqueles que tinham menos, e uns se preocupavam com os outros. E hoje não é bem assim. Não vou generalizar, tem lugar que pessoas que ajudam mesmo. Mas tem lugar que faz vista grossa para isso. Infelizmente. Tem lugares que a parte social é tudo totalmente desorganizada. Não tem a parte social para cuidar, sabe? Ou às vezes é uma situação complexa, é muito complexa isso. Porque pessoas ali que estão ali e tal, e é ciente da situação que a pessoa passa e sabe? E aí às vezes você tem o teu coração ali pulsa, bate forte para você fazer alguma coisa, e às vezes você não tem assim aquela condição, e você vai e de repente você vai para algumas pessoas, não estou generalizando. Existem muitas pessoas hoje com um coração tremendo, um coração solidário, um coração de Jesus, né? Dentro dos textos que nós lemos aqui, nós vamos ler mais, né? Mas dentro dessas tipificações de Cristo, sabe? Estão ali e tal, mas aí às vezes alguma coisa te barra por causa disso, aquilo, sabe? Então hoje, alguns lugares, eles têm um desequilíbrio tremendo nisso. Nós estamos vendo aqui através da palavra de Deus, como a igreja primitiva agia, como ela ajudava os necessitados, né? Nós estamos vendo aqui o exemplo que deve ser seguido, porém, infelizmente, isso aqui não é enfatizado em alguns lugares. Alguns. Posso até me atrever a falar na maioria, mas tem lugares que fazem a diferença, né? Mas vamos lá. Então assim, esse texto, o que ele nos orienta? O que ele nos diz, né, sobre a igreja primitiva? Vivia em comunhão material e espiritual. A comunhão era espiritual e material. Ninguém passava fome. Compartilhar era uma prática diária. Então era uma coisa que era feita diariamente, né? Então, que venhamos aprender com a igreja primitiva, né? Vamos lá. Vamos ali para Mateus, capítulo 25. Mateus 25, 35
e 36. Mateus, capítulo 25, versículo 35 e 36, nos diz assim: Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste me ver. Aí eu quero frisar aqui um pouco a continuidade desses dois versículos. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão, fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então aqui, pegando assim, frisado o versículo 35 e 36, Jesus, ele se identifica com os famintos, sedentos e necessitados. Ignorar o necessitado é, na prática, ignorar o próprio Cristo. E muitas das vezes Deus, se não te provou, Ele vai te provar e vai testar a tua solidariedade. Vai provar. Às vezes uma pessoa do nada pode surgir na sua frente para testar o seu coração. E é aí que nós temos que ter discernimento de espírito, discernimento de situação, sabedoria, né? Para que venhamos a receber aquele joinha de Cristo. É isso aí, meu filho. É isso aí. Né? Mas vamos lá. Fazemos agora uma reflexão teológica sobre esse tema, que ele é muito importante. Mas em alguns lugares, me atrevo de novo, de repente na maioria, é deixado de lado. Deixado de lado. O Deus que se importa com os pobres. Como se fosse um subtema. Deus sempre se apresentou como defensor dos órfãos, viúvas e pobres. Onde que temos a referência disso? Vamos lá para o livro de Salmos, capítulo 68, versículo 5. Aqui nós aprendemos com a palavra, né? Direto ou indiretamente. Vamos ver o que Salmos vai falar. Livro de Salmos, capítulo 68, versículo 5. Aí. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Jesus nasceu e viveu entre os pobres, proclamando boas novas a eles. Referência, Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os ricos? Não, os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Aí nós vamos agora para uma contradição moderna, né? Já pegando, baseado nesses dois versículos de exemplo, vamos agora à contradição moderna. Estruturas e projetos visíveis suplantam o cuidado com irmãos necessitados. A igreja que esquece os famintos trai a essência do evangelho. Aqui esquece. Os famintos trai a essência do evangelho. A centralidade do amor. O amor, ele se manifesta em ações concretas, né? Vamos dar uma olhada lá na primeira
1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? É aquilo que nós estávamos falando. Então, se alguém possui recursos deste mundo e vendo o seu irmão necessidade, vai fechar seu coração. Aí como que pode permanecer nele o amor de Deus? É para doer mesmo. Então, quando nós podemos fazer uma aplicação prática sobre isso, né? Então, reavaliar as prioridades. Reavaliar. Antes de campanhas e projetos e tal, perguntar: há irmãos ao nosso lado passando fome ou necessidade? Aí aqui entra em algo que requer daquele que quer fazer a diferença. Porque muitas das vezes a pessoa que está passando, ela não fala. Ela não fala. Eu já tive essa experiência. A pessoa que passa por situações, ela não fala. E aí há um requerimento daquele que quer fazer diferença de investigar isso, né? Porque a pessoa às vezes fica constrangida, fica com vergonha, não quer mostrar aquilo ali, né? Mas aí vai do esforço daquele que, eu vou frisar de novo, daquele que quer fazer a diferença. Aí você começa a olhar e ver, uns se importando uns com os outros. Puxa vida, né? Tá, vai indo ali. Então, é investigar a situação. Porque às vezes pode ser que aquela pessoa não vá comentar. Mas não é porque ela não comenta e não vai falar. Aí você fala: não tem ninguém não. Por favor, né? Aí é fácil. Porque daí não requer esforço. Puxa vida. Mas se você quer fazer diferença, puxa vida. Sabe? Ainda mais quando Deus toca no seu coração. Puxa. Tô sentindo forte no meu coração que aquele irmão, aquela família, aquele casal tá passando por uma luta. E aí você se torna a boca de Deus e vá falar com aquele pessoal. Vá falar com aquelas pessoas que precisam. Quem não passou necessidade nessa vida? Eu tenho algumas coisas, eu e minha família, que nós passamos também, mas eu quero falar disso quando eu tiver. Nós queremos elaborar também testemunhos nesse canal, mas e deixar para esse ponto. Mas veja, não, pode ficar tranquilo. É que eu tenho vergonha. Fica tranquilo, fica só entre nós aqui. Não precisa ficar tocando trombeta, ou seja, ajudei isso aqui, isso aqui é atitude de fariseu. É atitude de fariseu. Fica ali no off, no sigilo mesmo, ali e tal, e o nome de Deus é glorificado, né? Então nós devemos ter essa atenção aí, observar, analisar, né? Amor em ação. Repartir o pão, abrir a casa e ajudar de forma concreta, né? Repartir o pão, né? Uma coisa aconteceu na situação da época da pandemia, que isso, a palavra de Deus diz que chegaria um momento que o amor de muitos se esfriaria, né? Eu vejo isso de duas formas. Primeiro, que eu acredito que vai esfriar mais ainda. Mas você está sendo pessimista? Não, estou sendo bíblico. É que a palavra nos diz, né? E isso dentro dos da fé também. Aqueles que estão na fé também, que têm a fé em Jesus, esses também não estão isentos. Não estão isentos. Essa frieza vai querer pegar. E aqueles que não estiverem daquele jeito vão se esfriar. E vai esfriar esse amor. E na pandemia, a gente via muitas pessoas, aqueles que têm poder aquisitivo,
quando precisava de álcool 70, álcool gel. Tinha pessoas que iam lá, como elas tinham dinheiro, elas chegaram a ponto de estocar em casa. A ponto de faltar, de não pensar no próximo. De não pensar. Vidrinhos de álcool assim, pequenininho. Você que passou por essa situação, você que lembra, olha o preço que era aquilo. Tinha vidrinhos que era de álcool lá, sei lá, acho que tinha ouro naquilo. Mais R$100. Por quê? Porque aí é como se fosse a... Como é que eu vou usar aqui a palavra aqui? Estão precisando mais, então vamos lançar o preço lá em cima. Então os empreendedores, eles lucraram em cima do povo, né? Aquele que tinha dinheiro comprava, aquele que não tinha, não tinha. E para poder ter, tinha que tirar o dinheiro de algum lugar que não sabia de onde, para ter um coisinha assim de álcool em gel em casa. Então, quem viu isso, né, presenciou realmente uma situação devastadora. As pessoas se aproveitando da situação em cima das outras, né? Testemunho vivo. O mundo verá Cristo pelo cuidado do corpo, não pelo tamanho da estrutura. Então, o corpo de Cristo é um, estrutura é outro. Então, o mundo vai ver Cristo pelo cuidado do corpo, não pelo tamanho da estrutura. Como diz, uma estrutura não faz nada sozinha. Mas aquele organismo vivo, igreja organismo vivo, igreja como organismo vivo, esse pode fazer diferença. E muito. E muito. Quarto ponto. Arrependimento comunitário. Porque assim, se a igreja, vou frisar de novo, organismo vivo, esqueceu os famintos, então precisa se arrepender e voltar ao evangelho puro. E tem muitas pessoas que esqueceu isso. Falo isso aqui sem receio nenhum. Não sou exemplo? Não sou. Não sou aquele exemplo. Você deve ser exemplo. Não. Ninguém é perfeito. Só que tem pessoas que têm condições para estender a mão, para ajudar. Pessoas que dizem que tem Jesus dentro do seu coração e faz vista grossa. E ainda arrisca dizer: eu não vou ajudar, sabe por quê? Porque ele está passando essa prova aí. Ele está passando essa prova aí porque ele não está fazendo aquilo que Deus mandou. É igual os amigos de Jó, igualzinho. Aonde que está na palavra de Deus que se você ajudar uma pessoa, você vai ser prejudicado com isso? Aonde que está? Por favor, você que está vendo esse vídeo, se tiver, coloque nos comentários aí para eu aprender sobre isso. Porque eu ainda não vi. Eu não consigo visualizar Deus castigando alguém porque a pessoa estendeu a mão com um coração solidário para outra. E eu já ouvi isso. Esse evangelho é uns cuidar uns dos outros. Eu já tive oportunidade de fazer isso com outras pessoas, a gente ir e você acha que você que vai levar algo, é você que traz. Você começa a valorizar mais as coisas. Você começa a valorizar um pedaço de pão. Você começa a valorizar uma bolachinha. Em tudo devemos dar graças a Deus. É como eu falei, eu não sou exemplo. Às vezes a gente olha, talvez você seja assim também. Puxa, como eu queria ter mais condições de ajudar.
E nós falhamos nisso. Falhamos. Eu já falei várias vezes com Deus: Senhor, eu queria ter mais condições para poder fazer a diferença. E tem pessoas que têm condições para isso e vão lá. Mas aí o coração solidário, atitude de igreja primitiva, onde é que fica? Onde é que fica? Eu me exalto um pouco, pessoal, porque eu vi umas coisas assim que... sabe? Já passei por situações difíceis, já passei, mas não vou enfatizar isso aqui, porque, como eu falei, estamos querendo fazer uma playlist de testemunhos, contar alguns testemunhos aí, quanto Deus agiu na nossa vida nessa parte. Deus levanta pessoas, Deus levanta pessoas, e digo mais, se você que tem condição, e Deus já te recrutou, tocou no teu coração, o Espírito Santo tocou no teu coração, e você ir lá, vá. Você não foi? Não tem problema. Quem vai perder é você. Né? Porque Deus levantou outra pessoa. Nós não somos exclusivos. Se nós não fazemos, Deus levanta quem quer fazer. Né? Mas infelizmente está sendo a minoria. Infelizmente. Então, se você, que temos Jesus dentro de nós, esquecemos aqueles que estão passando necessidades, então precisa se arrepender e voltar ao evangelho puro. Porque nós vimos como que a igreja primitiva agia nessas situações. Para finalizar, vamos ali para Mateus 25:42. Livro de Mateus, capítulo 25, versículo 42. Deixar esse versículo aqui para nós finalizarmos. Bom, já li, mas vou ler de novo, né? Jesus disse: tive fome e não me destes de comer. Pegar só até o ponto e vírgula ali. Uma comunidade que se esquece do necessitado, ao seu lado, se afasta do coração do mestre. Então, se eu esqueço daquele que está passando por isso, que está do meu lado, se afastei do coração do mestre. Eu sei que aquela pessoa, mais uma vez, eu sei que aquela pessoa está pensando: mas eu esqueci. Então quer dizer o quê? Essas coisas acontecendo, a gente falhando desse jeito, falhando dessa forma, se afasta do coração do mestre, né? Porque a igreja de Cristo, ela tem que lembrar, precisa lembrar. O verdadeiro culto não está em arrecadações e projetos, mas em amar e repartir com os necessitados. É tanto dinheiro jogado fora, é tanto pede de lá, pede daqui, né? E é engraçado porque eu vou entrar aqui em algo aqui que pode escandalizar um pouco. Mas é engraçado o seguinte, eu já presenciei alguma coisa assim. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver. Precisamos fazer uma coisa. Vou falar agora da instituição. Precisamos reformar isso aqui, Precisamos aí de que Deus levante pessoas para nos ajudar a esse projeto e tal.
E levanta daqui, levanta daqui. Vamos levantar isso aqui. Vamos levantar uma oferta daqui, levanta daqui, levanta daqui. Beleza. Aí chega a pessoa que está passando por aquilo, aquela que não tem risco de se expor mediante a necessidade. Às vezes um pai de família se expõe e fala assim, é difícil pessoas que fazem isso, é difícil, mas ela chega ao ponto, ela vê até como se ela estivesse se humilhando, sabe? Ela chega ao ponto e fala assim, eu estou precisando de ajuda, consegue ajudar? E às vezes, aquele que diz que tem Jesus no seu coração, aquele que fala da palavra, coloca a mão no ombro dele assim, tá passando por isso? Vamos orar, que Deus vai ajudar. Pois é, na necessidade do irmão, vamos orar. E para aquilo que, segundo a palavra, menos importa, vamos arrecadar. É inversão de valores ou não? Deixa aí no o seu comentário. Não estou generalizando, tá? Estou dizendo que eu já vi algumas coisas assim. E é de entristecer o coração. Se entristece o coração da gente que é falho, que somos humanos, imagine como é que está o coração de Deus sobre uma atitude dessa. E há uma frase para nós finalizarmos isso, né? E a frase é essa. Presta atenção. A igreja esqueceu os famintos, precisa voltar a ser o corpo que reparte o pão. A igreja que esqueceu os famintos precisa voltar a ser o corpo que reparte o pão. Que venhamos a ter como exemplo as ações da igreja primitiva para fazer a diferença. Acredite, dependendo onde você for, onde você estiver, ou como for, você vai bater de frente. Mas se você tem convicção no teu coração, se você tem a certeza, e nós vemos através da palavra que a palavra coopera muito para ir em frente nisso, aí algumas pessoas podem vir contra isso, mesmo estando fora da palavra, usando suas ideologias ou suas experiências, seja o que for que ela usar, igual o exemplo que eu dei, né? A pessoa vem querer dizer, tendo condição. Engraçado que isso vem de quem tem condição para ajudar. Isso que é engraçado. Não vou dar uma cesta básica para ele porque Deus está testando ele. Como é que uma pessoa dessa consegue dormir com a cabeça no travesseiro? Mas vamos lá. E até veio aqui, né? Até aquela passagem que diz que chegará aquele momento diante de Jesus. Ah, mas eu fiz isso, o seu nome, fiz isso, fiz aquilo. Aparta de mim que eu não te conheço. E eu até achei interessante agora pegar essa passagem como um tema de reflexão nossa aqui, né? Pessoal, então por hoje é isso. Chegamos até quase 40 minutos de reflexão, mas é um tema que tem que ser refletido muito. Aqui só demos uma pincelada. Faça a diferença. Faça a diferença. Sabe? Principalmente quando Deus tocar. Deus vai lá, faz isso. Fica tranquilo. Aquilo que você estender a mão para poder ajudar, não vai te faltar. Não vai te faltar. Eu digo isso para você embasado na palavra. Não vai te faltar. Deus não vai te castigar por você ajudar alguém. Não vai. Porque Deus sabe do teu coração. E há várias formas da gente ajudar aqueles que precisam. Faça a diferença. Tá bom? Pessoal, então se essa palavra falou com você, se falou com vocês, seja um canal de bênção, compartilhe, mande para mais alguém. Mande, eu aprendi muito aqui, acredito que você aprendeu também, e que façamos dessa palavra percorrer corações, né, nessas redes sociais aí,
com esse objetivo. Corações que estão endurecidos amolecerem com a presença de Deus, né? Tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus. Seu comentário pode colocar aí totalmente nesse vídeo. Sugestão. Concordo, não concordo? Coloque aí sua opinião, uma experiência que você teve. Compartilhe com a gente aí. Tá bom? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe. Fica com Deus e te aguardo no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.